Olá, seja muito bem-vindo ao programa Eu, Gestor, da Salesgo. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito bacana que é o dia a dia dos gestores, porque falhas também acontecem, problemas acontecem durante a gestão. Nós somos humanos, o gestor ele é humano, o funcionário ele é humano. Todos irão errar, ninguém é perfeito aí no meio do caminho. Então, para poder falar no dia de hoje sobre esse tema muito bacana, nós convidamos aqui uma convidada muito especial, que é a Tarsira Valois. Ela é CEO do Sebex, uma instituição bastante importante aí no nosso meio. Tarsira, seja muito bem-vinda. Por favor, se apresente um pouco aí para a gente. Olá, audiência. Sócrates, muito obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade de dividir com vocês as experiências pessoais. E olha, ele me convidou para falar só do que eu errei, hein? Olha o desafio. Representando o Colégio Brasileiro de Executivos em Saúde, da qual sou CEO atualmente, e que trabalha exatamente para melhorar essa jornada de aprendizado, essa curva de aprendizado do gestor em saúde no Brasil. Você poderia compartilhar uma experiência marcante, Tarsira, em que você enfrentou um problema significativo na sua gestão? Como é que você lidou com isso? Bem, o problema ela é uma realidade diária, né? Uma constante na vida do gestor. Eu fui a primeira não médica, a primeira mulher e a primeira abaixo de 30 anos a assumir a diretoria de um hospital geral no interior da Bahia. E todos os ex-diretores do hospital eram também ex-prefeitos da cidade. Uma cidade da época de 35 mil habitantes, era uma pequena cidade, ou seja, todo mundo sabe de tudo, né? Não existe segredo dentro no município, não existe intimidade no município. E, bem, isso exigiu de mim uma habilidade enorme, primeiro de mapear quem eram essas pessoas e de que forma eu poderia lidar com elas. Primeiro com essa autogestão, que, para contextualizar, continuavam sendo os únicos médicos do município. Ou seja, eu teria que trabalhar com eles, mesmo sendo uma oposição ferrenha à minha gestão. Então, essa capacidade de diálogo, a conquistar a confiança da equipe, porque era uma equipe que já era uma equipe da confiança deles, então exigiu aí uma habilidade de conhecer cada um desses funcionários, de articular esses funcionários, de escolher muito bem a média liderança que ia trabalhar diretamente com essas pessoas. E a gente foi construindo aí uma jornada. Eu fiquei 3 anos nesse município, a gente conseguiu vários resultados lá, mas aí a gente conseguiu construir uma jornada baseada na construção de formas de trabalho, de métodos de trabalho, de treinamento, de capacitação dessas pessoas, de mandar essas pessoas para fora para conhecer outra realidade. E dessa forma a gente foi descortinando outras possibilidades para elas, e elas foram de alguma forma construindo essa relação de confiança comigo. Aquela experiência foi uma experiência que me fez dar o pontapé inicial de que ou você amadurece agora, ou você sabe o que você está fazendo agora, ou você não vai mais fazer isso. Ou vai ou racha. Foi uma prova de fogo. Muito bom, Tarsira. Vamos então para a segunda pergunta. Bom, então, na sua opinião, quais são as melhores práticas para poder antecipar problemas antes que eles se tornem realidade, se tornem crises? Para o bom gestor, não é somente a habilidade técnica que resolve, né? Acho que a gente tem aí um mix de habilidade técnica, de habilidade de feeling mesmo, uma coisa que é sua, você vai refinando com o amadurecimento, você tem uma sensibilidade maior de perceber as coisas e de mapear os riscos, mas também tem a capacidade de diálogo, né? Então, esta habilidade de antever os problemas, eu lido com isso de que forma? Primeira coisa é planejamento. Você precisa reconhecer o seu problema, ou os seus problemas, ou a sua instituição, e você precisa dissecar cada área
vamos trabalhar com uma instituição de prestação de serviço de saúde, que fica mais fácil para exemplificar, né? Então, você precisa dissecar ali cada área, você precisa conhecer cada área que faz parte da sua entrega, né? Não que você vai lidar diretamente com isso, mas você vai lidar diretamente com o seu gestor, seu gerente, seu diretor daquela área. Então, você precisa entender, mesmo que você não vá fazer diretamente. Primeira coisa. Esse mapeamento do que é a área te dá uma condição de entender o processo de trabalho de forma que você antecipe problemas, que você antecipe crises, que você conheça o seu mapa de risco, onde pode dar errado este processo. E aí, independente se você tem uma ferramenta de gestão, se você tem um suporte tecnológico ou não, a gente está falando do processo de trabalho, vou utilizar a entrada do paciente, desde a entrada do paciente na porta da sua instituição, da sua prestadora de serviço, até o acompanhamento da recuperação e do pós-atendimento desse paciente, até o retorno dele e esse acompanhamento. O que pode dar errado? Depois disso, eu traria, depois desse planejamento, mapeamento de risco, reconhecimento, a capacidade de comunicação. Então, você está certo de todo esse processo, você conhece todo esse processo, você sabe onde precisa ajustar, como você está comunicando isso? Você está comunicando bem, você está sendo entendido? Eu não acredito em resultados que não sejam colaborativos, né? E o espírito da equipe, do trabalho em equipe, é este, colaborativo. O meu resultado depende da sua entrega, que depende da entrega do terceiro, que depende da entrega do quarto. Então, se a gente consegue trazer essa cultura organizacional para o nosso time, a nossa chance de problemas vai ser menor. E aí a gente está falando tanto do processo de trabalho, quanto do relacionamento interno, quanto da percepção de mercado. Eu realmente acredito nisso e trabalho dessa forma. O que me trouxe isso não foi uma técnica, né? Foi um amadurecimento, é uma curva de aprendizado, né? E não é só a habilidade técnica, você tem aí as habilidades emocionais para lidar com quando o erro acontece, como você reavalia o processo, né? Esse processo de retorno e de reconstrução, de modelagem, remodelagem, reavaliação, ele é extremamente importante para a perenidade aí dessa sua gestão e dessa sua entrega. Vamos então para a nossa terceira pergunta. Como você aborda, Tarsila, a resolução dos conflitos dentro da sua equipe? Existe alguma técnica específica que você considera essencial para isso? A forma de você lidar com a sua equipe, ela muda com o desenvolvimento, com a maturidade, com a evolução da sua relação e sua construção com cada membro da equipe. Mas quando a gente fala de conflito instalado, a gente não está falando mais de evitar esse conflito, a gente está falando do conflito instalado. A gente tem 3 verdades, e eu me arrisco a dizer que temos 4. A verdade do primeiro, a verdade do segundo, a verdade e a verdade que é vista pela comunidade, no caso, pelos outros colaboradores, né? Então, quando eu me deparo com um conflito instalado, a primeira coisa que eu faço é tentar entender sobre essas 4 óticas qual é a verdade. Qual é a sua verdade, Sócrates? Qual é a verdade da segunda pessoa envolvida? O que realmente aconteceu e o que os outros estão vendo? Para ver o que realmente aconteceu, eu preciso saber dentro de qual etapa do processo isso aconteceu, porque um conflito de equipe está sempre relacionado com uma entrega que foi feita ou não foi feita, ou uma barreira que aconteceu no meio desse caminho. A gente falando sob o ponto de vista de entrega, de gestão, de processo de trabalho. Se a gente falar de conflito político ou comportamental, aí a gente tem uma outra coisa. E aí é chamar cada uma das partes em separado para entender, e depois fazer uma conversa com as 2 partes e levar essa decisão ou levar essa reconstrução, revisão do modelo de trabalho, seja lá o que for, para toda a equipe. Bom, então vamos aqui para a nossa última pergunta. Como você mantém o seu equilíbrio emocional quando os problemas surgem? Existem práticas ou algum hábito, né, que ajuda você a manter a calma e a clareza enquanto isso está acontecendo? Sim.
Sim, mas eu acho que um passo antes do quando está acontecendo é você ter essa busca diária do seu equilíbrio, essa busca constante do seu equilíbrio. Então, hábitos saudáveis, né? Hábitos saudáveis, principalmente para essa sanidade mental, para essa saúde emocional, para que no momento da crise você não desabe. Né? Então eu tenho várias técnicas que eu uso na minha vida pessoal, não somente esporte, não somente expedições, que para mim são não é uma qualquer viagem que serve como terapia, assim, mas são expedições que a gente planeja e que tem uma série de obstáculos que a gente já sabe que vai passar para poder... Isso traz aprendizado para a vida como gestor também, né? Eu uso jazz sempre quando eu acordo. Para mim, o jazz é uma música que me conecta comigo mesmo, então não me traz emoção externa. É muito bacana, então eu acordo assim. Então, acho que esse tipo de hábito você tem que encontrar para que você esteja sempre buscando o equilíbrio. Na hora que acontece uma crise, você já estando mais equilibrado, é mais fácil de você demonstrar isso. Então, no momento em que surge uma crise, eu me calo e eu ouço o que estão me trazendo. E eu ouço uma, e eu ouço duas, e eu ouço três se for necessário. Eu respiro fundo, a respiração é fundamental. Nós passamos por desafios extremamente importantes, não só no conflito, mas na entrega da manutenção da vida de outras pessoas. A gente trabalha em instituição de saúde, então a gente precisa ter uma responsabilidade muito grande na nossa tomada de decisão, porque a pessoa está no centro de tudo, né? E nesse momento em que a pessoa decide sobre a vida de outra pessoa, seja ela seu funcionário ou seu paciente, seu cliente, você precisa realmente estar no seu eixo de equilíbrio. Porque naquele momento, a sua resposta pode levar ao acerto ou erro. E o erro pode não ter conserto. Então você tem que amadurecer aquilo que aconteceu e não tomar nenhuma decisão de forma repentina, né? Sem dados, sem outros elementos, ser baseado somente em uma narração sobre o fato, né? Então, o meu eixo de equilíbrio é estar cercada de informações suficientes para a minha melhor tomada de decisão. E aí eu respiro, e aí eu ouço, e aí eu peço mais dados, e aí eu ouço outras pessoas para que eu possa tomar minha decisão. Isso me deixa numa zona de equilíbrio e de conforto. Existem outros que você precisa dizer sim ou não naquela hora, né? E aí o teu trabalho de planejamento, de conhecer o que você está fazendo é extremamente importante para que naquele momento que você não pode lançar mão de nenhum recurso desses que eu te falei, porque você não tem, é aquela hora em que você está chegando no semáforo, ou você freia ou você passa, né? O que é que você faz? Se você conhece muito bem do que você está fazendo, você vai ter uma autoconfiança e uma segurança de tomar essa decisão. Assim, quando você falou que esse processo de você manter a calma, de você ter técnicas, ele não é do dia para... Não é na hora que acontece. Não. Você pode ter a melhor técnica do mundo para você manter o controle, mas não é na hora que você vai executar essa técnica. Isso é uma construção. Achei perfeita a sua fala. Eu faço exercícios físicos, etc. Gosto de trilhas, mas um insight que eu vou levar para a vida aí que você me colocou, que eu não tinha essa visão, é essas expedições, essas viagens, essas trilhas que eu faço. Cara, eu tenho que encarar as dificuldades que eu encaro lá para poder levar isso como aprendizado e aplicar isso na minha gestão. Na vida, exatamente. Né? Marcira, muito obrigado, né, por ter aceitado o nosso convite. Achei maravilhosa aqui nossa conversa, a troca de experiência. Na verdade, eu ouvi as suas experiências, para mim foi muito enriquecedor. Tenho certeza que para todo mundo também. A você, ouvinte, muito obrigado também por sua atenção até aqui. Eu gostaria que você colocasse algum exemplo seu também aqui nos comentários, alguma dificuldade que você enfrentou enquanto gestor, algum erro que você teve, né? Eu tive alguns também aí no meio do caminho, vou falar dessa experiência em outros vídeos também, mas eu convido você também a colocar aqui a sua. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.